pessoa, da tua palavra. Tu és, Senhor, a nossa resposta, a solução. Tu és a direção, Tu és aquele que nos orienta, que não nos deixa perdido. Então fale conosco, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Tome nas Tuas mãos os trabalhos ali, onde nosso pastor Davi está junto com aquela equipe, preparando o congresso dos jovens para sábado e domingo. Manifesta o Teu poder não só aqui no nosso meio, mas nesse congresso em todas as senhoras igrejas. Toma nas Tuas mãos a nossa vida. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Apocalipse. O livro das revelações, eu gosto muito dele. Faz tempo que a gente não viu um estudo sobre Apocalipse, nosso pastor tem trazido. Me lembro que o último que nós tivemos aqui foi o presbítero Alex. Parece que foram uma semana ou 15 dias, eu não me lembro direito, mas eu sei que foi muito extenso e bom, porque é um livro que sempre nos traz uma curiosidade. E não somente isso, ele expressa e revela o que vai acontecer, como vai ser e como estaremos lá. Então é um livro que deve ser ensinado, deve ser trazido à igreja. Só para você ter uma noção, a gente vai fazer um pequeno histórico aqui para você se assimilar. Eu sei que o pastor já falou algumas coisas, mas é preciso. Imagina comigo, todo o Novo Testamento já estava aprovado, já estava aprovado e já estava no cânon sagrado, contando como palavra para minha e para a tua edificação. O livro de Apocalipse. Depois de 400 anos, é que ele foi ser reconhecido como livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja bem comigo, tudo que hoje nos traz a revelação, nos mostra como vai ser, antes era excluído pelos nossos próprios irmãos. Passaram-se o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, já tinham reconhecido Mateus, Marcos, Lucas, cartas de Paulo, já tinham reconhecido Hebreus. Apocalipse era tido como um livro herético. Somente no ano de 372 e 390 e pouco depois de Cristo é que ele foi ser reconhecido como um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos com isso? Imagina, se coloca no lugar de João. Hoje nós lemos, se coloca no lugar de João. Recebeu uma revelação vinda do céu, diretamente vinda do céu. Foi levado lá, Deus mostrou a ele as coisas que iam acontecer, e quando ele volta, escreve, todo mundo rejeita. Ninguém aceita. E com certeza, João não durou mais do que 300 anos. Ele morreu e viu todo aquele trabalho sendo rejeitado pela igreja que estava presente naquela época. Então, irmãos, isso me traz um aprendizado. Se você sabe, preste atenção no que eu vou falar, se você sabe quem falou com você, e se quem falou com você foi Deus, fica firme. Não importa o que o homem diga, não importa o que a mulher diga, não importa o que ninguém diga, se você tem certeza que foi Deus quem falou com você, fica firme, porque esta palavra se cumprirá. Eu tenho certeza que João deve ter ficado firme até o final, mesmo sendo considerado um herege pelos pais da igreja primitiva. E hoje nós estamos estudando, e vários teólogos estudam o livro de Apocalipse como uma revelação sobrenatural que traz temor
diante de tudo aquilo que vai acontecer, mas nem sempre foi assim. Então, fica já esse aprendizado. Eu poderia te contar vários testemunhos, mas não é o objetivo. Mas quando você sabe que foi Deus que falou com você, fica tranquilo. Dá glória a Deus. Pode sorrir. Se não acreditar, pode dar risada. É lógico que não na cara da pessoa, mas por dentro. Porque quem falou foi Deus. E dele, diz a Bíblia, que é o sim e o amém. Dele é o sim e o amém. Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Já nos antigos ele disse que não era homem para que mentisse, nem filho do homem para se arrependesse. Então, não importa o que aconteça, não importa o que as tuas vistas estejam enxergando, se Deus falou, vai se cumprir. O pastor nos autorizou a entrar no livro de Esmirna. Ele já deve ter falado sobre Éfeso, mas só para te chamar a atenção, Éfeso foi a única igreja das 7 que recebeu 2 advertências. Todas as outras não aconteceu isso. Éfeso recebeu uma advertência de João e uma de Paulo, a carta aos Efésios. Foi a única igreja, mas isso já foi falado. Então nós vamos entrar no capítulo 2, no verso de número 8. Capítulo 2, verso 8. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele tem uma divisão assim, sabe, extensa. E eu vou comentar isso agora para a gente depois comentar um pouco sobre a igreja de Esmirna, que é bem curto, mas é muito profunda. Os antigos estudiosos, eles dividiam o Apocalipse e o tempo bíblico, né? É interessante falar isso, naquelas 7 dispensações. Todo mundo conhece, né? A inocência, a consciência, o governo humano, a lei, e assim vai, né? São 7 dispensações. A dispensação da graça, que é o que nós estamos, é a última do milênio. Mas eu quero que você, antes de abrir aí, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vou participar. Efésios capítulo 3. O verso é o de número 9. Lê alguém para mim que já achou. Efésios 3, 9. Pode ler em voz alta para a gente participar? Efésios 3, 9. Posso ler? Mário, não é escola dominical. Lê alguém, pode ler. Demonstrar a todos qual seja a dispensação. Bem alto, Mário, bem alto. É para toda a igreja. Lê de novo. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e tudo criou. Por meio. Para que agora pela igreja. Não, só o 9. Que tudo criou por meio de. Por meio de Jesus Cristo. Isso, Mário, obrigado. Paulo adverte sobre uma dispensação. A primeira é a dispensação do. Ele está falando aí. Qual seja e trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do. O que está escrito aí? Então havia biblicamente uma dispensação chamada dispensação do mistério. João, Apocalipse capítulo 1. Isso é para a gente ir ligando, para você entender. O livro de Apocalipse, ele não é tão complexo assim, só começar a entender. João capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Eu estou com o escritor João. Capítulo 1, o verso 1. O que está escrito aí? Revelação de Jesus. Ele era um mistério. Paulo começa a revelar Jesus Cristo. Os apóstolos começam a revelar
final do livro de Apocalipse, o próprio Jesus chama João e fala assim: João, eu vou te revelar quem sou eu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos. Lá com Paulo ele falou que eram todos os homens. Aqui Jesus está tratando de uma revelação especial. Para quem? Para eu, para você, para nós, para os servos. Lá com Paulo ele falou: Paulo, essa revelação, esse mistério que eu estou te dando é para todos. E a gente sabe que Paulo foi pregador de quem? Dos gentios, aqueles que não conheciam, não tinham o direito, não sabiam, não receberam a lei, não receberam a presença de Deus pela palavra da lei, através de Moisés. Então Deus estava se revelando com Paulo para todos os homens, mas com João ele estava se revelando para nós, para a igreja. Era um mistério que ia ser revelado para a igreja. Continua aí, Efésios capítulo 3, outra pessoa lê. Capítulo 3, verso 2. Então a revelação do mistério é a revelação que ninguém conhecia nada. Ninguém sabia que existia um Cristo. Ninguém sabia que haveria uma salvação. Ninguém sabia como seria. É disso que Jesus está falando com João e que já tinha falado com Paulo. Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo está falando de uma segunda dispensação. Se é que vocês ouviram falar na dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como? Aí o 3 fala: como por uma revelação foi-me dado a conhecer o mistério, como acima resumidamente vos escrevi. Então Deus estava tratando com Paulo sobre uma dispensação que era resumida, e com João ele estava abrindo todo o horizonte do que ia acontecer, presente, passado, futuro. É por isso que ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que é, o que era e o que há de o futuro. Então com João ele estava abrindo toda a visão da revelação. Com Paulo ele deu algo resumido. E olha o que Paulo fez: maravilha de pregação, invadiu o mundo com o evangelho, só com uma revelação resumida. Você imagina com toda a revelação. Então nós aprendemos que com pouca coisa dá para fazer muito na aula. Com pouca coisa, com coisa resumida, dá para fazer muito se eu quisesse. Vamos mais para frente, só para a gente entrar em Esmirna, para você entender como funciona o livro do Apocalipse. Deus vem se revelando, vem abrindo a janela, vem abrindo a visão, e quando chega lá no final ele fala: João, agora eu vou te revelar tudo, quem eu sou, o que é, o que há de vir, como será. Tudo isso está no livro do Apocalipse. Ele vem abrindo devagarzinho a janela para que a gente vá enxergando. E qual é a última revelação? Interessante, né? Efésios capítulo 1. É engraçado que Deus não colocou no capítulo 1, 2 e 3. Ele colocou 3, vem descer e depois vamos para o 1. Efésios capítulo 1, verso de número 9. Ele é bem alto, ok? Bem alto. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Pode ter o 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Logo no começo de Efésios, Paulo recebe uma visão e
uma mensagem: olha, essa dispensação da plenitude dos tempos vai congregar todas as coisas. Aleluia. Desde as questões no céu, com as questões. E o que foi que Jesus fez? João, vem para cá. Você está embaixo, mas eu vou te trazer para cá para te mostrar como vai ser. Como vai ser o arrebatamento, como vai ser a segunda vinda, como vai ser o julgamento, o trono branco. Eu vou congregar todas as coisas. Eu vou fazer um patamar só. O que está no céu vai descer, e quem está na terra vai. Aleluia. Essa é a dispensação da plenitude dos tempos. E ela vai aonde? A plenitude dos tempos. Desde a volta do nosso Senhor Jesus Cristo até a eternidade, que é o que João estava tendo de revelação. Então, biblicamente, eu tenho 3 dispensações: a da plenitude dos tempos, a da graça e a do mistério escondido. Antes de Jesus vir, graça quando Jesus veio, plenitude dos tempos, quando ele voltar a segunda vez, arrebatar a igreja e instalar o seu reino aqui na terra. Apocalipse capítulo 2. É interessante porque essa igreja, ela tem um detalhe. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Aí Deus começa a se mostrar para aquela igreja, especificamente para aquela igreja. Escreve quem? O primeiro e o último, que esteve morto, mas agora está vivo. É esta pessoa que diz estas coisas para João. Então ele dá 2 orientações para aquela igreja. Olha, quem está se apresentando a vocês é o primeiro e o último. E é interessante, irmão, quando você vai ver Deus, porque ele sempre faz assim: 1, 2 e 3. No começo quem era? Quem era no começo, irmão? Gênesis capítulo 1. Não, e criou Deus. E criou Deus os céus e a terra. E criou Deus. Estava escrito lá, Gênesis 1. E a terra era sem forma, Por que era 1, irmão? Era 3 em 1, sempre foi assim. Tudo estava em Deus. Depois foi saindo. E depois vai voltar a estar em Deus. João diz que o Filho reflete a imagem daquele. João capítulo 1, verso 18, para a gente entrar. Oh meu Deus, aleluia. Eu gosto, porque a gente tem que entender, os versículos se somam. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus dentro. E o verbo era Deus. Escrito. E como é que o verbo funcionava? Deus falava. E o verbo atuava, a palavra atuava. Jesus era esse verbo, essa palavra, mas estava em Deus, está escrito. Verso 2: e ele estava no Gênesis com? Estava fora ou estava com? Tá bom. Vamos seguir. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quê? Porque era a palavra que dava essência e movia as coisas, e as coisas iam acontecendo. E a vida estava no 3, no 4. E a vida estava no verbo. Qual era o verbo?
haja. Ninguém conhecia Jesus ainda. O verbo era haja luz, haja porção seca, haja separação entre águas e águas. Haja, o verbo era haja. Ninguém conhecia Jesus. Aleluia. Ele era um mistério. Estava lá, mas se você não lê, ninguém conhecia. Era o haja. Lá na frente ele vai aparecer, que é João revelando: olha, eu estava lá, era eu esse verbo. O haja que meu pai falava, era eu atuando. Aleluia. Aí você pode tirar a lição que você quiser. Às vezes você não está vendo, não está conhecendo, não está sabendo, mas é Deus atuando. Só para você ter uma noção, eu fui numa oficina mecânica, borracharia, né? Borracharia. E eu falei: caramba, eu vou trocar os pneus do carro. Aí eu orei a Deus em casa e falei: Deus, devo ou não devo trocar os pneus do carro? Por quê? Porque o pneu estava bem à vida, eu nem pneu novo em casa, estava lá do outro carro, falei: vou colocar no carro. Senhor, eu vou colocar, não é para colocar, eu vou colocar, eu devo colocar. Aí fui lá, levei o carro lá, botei os pneus dentro, chego lá e falo: pô, o dono, irmão, alguém nega dinheiro? Alguém deixa ele querer ganhar dinheiro? Não. Nem que tu troque num dia e destroque no outro, né? Para ele é lucro. Parei o carro lá e falei: olha, querido, eu queria colocar esses pneus no carro, tal. Aí ele olhou assim, falei: mas por que você não vai fazer isso? Por que você não gasta esses pneus aqui na minha vida? Eu olhei para ele e falei: já entendi. Obrigado, Senhor, já entendi. Fechei o carro. Glória a Deus. Deus se manifesta, é só você estar ligado. Às vezes você nem sabe, nem percebe, mas eu na hora falei: Deus, já entendi, eu orei. E o cara não quer trocar o pneu, não. Já entendi tudo, vou seguir os pneus para casa. Não tem problema não, Senhor, vou guardar tudo aqui de novo, dando glória a Deus. Porque o Senhor atua. Mesmo que não seja como eu conheça, Ele está atuando. Verso de número. Deixa eu ver aqui. Mas a todos como receberam, o verbo se fez carne. 18. 18, João. 14 é o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós é a dispensação da graça. 18. Posso ler? Tudo de novo, mano? Pode ler. Foi visto por alguém. Deus jamais foi visto por alguém. Presta atenção nas palavras. Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. E este é o testemunho. Só o 18, mano. Presta atenção, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está aonde? O que é seio? No meio, no peito do Pai. Mas o Filho unigênito que está no peito do Pai, esse o deu a conhecer, saiu, encarnou. E uma vez eu me lembro que eu fui pregar sobre missões e Deus me mostrou esse verso. Eu falei: meu Deus, quantos anos eu escuto isso e nunca imaginei que está na Bíblia. Missões está no coração de Jesus Cristo, pulou para fora. Estava no peito de Deus, pulou para fora. Entregou-se por mim pelos meus pecados e me deu. Nós não imaginamos a grandeza. E quando Deus me deu, eu falei: meu Deus! A pessoa fala e nem sabe da grandeza disso. Estava dentro mesmo. Quem recebeu essa frase recebeu de ti, porque Jesus estava no seio e saiu, se
Aleluia! Tudo isso para atender, para me dar a salvação. Graças a Deus, aleluia. Então ele é o primeiro e o último, é o que estava morto. E o que ele estava querendo dizer com isso? Esmirna era uma igreja que naquela cidade era uma cidade litorânea, e elas praticavam adoração ao imperador de Roma, a um homem. Era uma cidade que tinha essa prática, e os cristãos de lá não aceitavam adorar o imperador. E o que aconteceu? É o que vai acontecer na grande tribulação. Começaram a perder casa, propriedades, emprego, tudo. É por isso que você vai ver que mais lá para frente, no segundo versículo, no terceiro, ele vai falar: tu está pobre, mas é rico. O homem está te tomando tudo, mas aqui em cima falta só um pouquinho para tu chegar na glória eterna. Era isso que Jesus estava tentando alimentar aquela igreja. Muito embora ela estava sendo massacrada pela perseguição, ele fala: aguenta mais um pouco, são 10 dias que vocês vão passar em provação. E é interessante, porque o número 10, ele representa a revelação da provação mesmo. O que você lembra quando fala de 10 dias? O que você lembra quando fala de 10 dias? Fala alto. Pode falar. Dali, capítulo 1. O que ele falou? Dai-nos 10 dias nos servindo legume e para beber água. E depois vejam a diferença. E se não funcionar, o senhor pode voltar com a dieta do rei. 10 dias é o dia do desafio, da provação. É ou não é? Vai ou não vai acontecer? E o eu nunca acreditou: vou fazer esse negócio em 10 dias. E diz a Bíblia, você vai ver lá em Daniel, depois você lê, que depois de 10 dias eles estavam muito mais bonitos, inteligentes e formosos, mais do que aqueles que estavam comendo das melhores comidas do palácio de Nabucodonosor. Deus sempre tem, irmão, um prazo para solucionar as coisas. E quem conhece o mundo espiritual sabe disso e vive isso com mais facilidade. Muitas das vezes é instantâneo, outras das vezes é depois de 10 dias, outras das vezes é depois de 21 dias. Ah, pastor, está falando de numerologia? Não, estou falando da Bíblia, tá? É numerologia, é a Bíblia. Era de 40 em 40 anos que o povo zerava todas as dívidas e voltava a reconstruir tudo de novo. Quem devia não deve mais nada, quem perdeu a terra recebe de volta. O ano do jubileu. Deus sempre trabalhou assim. Já fez 40 anos na tua vida? Vira a chave. Vou mais para frente. É Bíblia. Ele diz assim: olha, é uma revelação. Conheço as tuas e as tuas e a tua. Vou resolver tudo. Pode fazer o propósito aqui, entregar o teu máximo, que eu vou resolver o problema. Não. Mas tu és no mundo espiritual. Tu lembra que Jesus falou para o jovem: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você faria isso? Eu faria.
E não falou que é livrar. Muito pelo contrário. Que tu tem está garantido aqui em cima. Aí embaixo, toca o barco. É isso que Jesus está falando. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de... E aí para um pouco. O diabo tem igreja. Percebeu que o diabo tem igreja? Você vai ver lá no capítulo 3 de Apocalipse, que ele fala que vai tratar com esses da sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. e esses Não estavam lá fora, estavam dentro da igreja de Esmirna. O diabo tem igreja e não está lá fora, está mesclado. A Bíblia diz que o joio cresce com o cresce com o trigo, juntinho. Até parece quase semelhante, mas a hora que você vai peneirar e joga para cima, o trigo não sobe, o joio não sobe, só o trigo. E aí o vento leva e você fica só com o trigo. Mas cresce, prospera. Aí você pensa o que você quiser, querido, fica livre, só não peca, tá? Mas está no meio da igreja. A nossa luta, às vezes, é dentro da casa de Deus. Porque lá fora a gente espera qualquer coisa. Do diabo, qualquer coisa. Dos demônios, qualquer coisa. Mas do irmão, a gente não espera qualquer coisa. Do irmão, a gente confia. A gente acredita. A gente deposita muitas das vezes a nossa esperança de receber alguma coisa. Mas Deus está falando, eu conheço esses que se dizem judeus e não são da igreja do capeta. É isso que ele está falando. verso de número 10. Não temas nada do que has de padecer. O cara está pobre, desempregado, sendo perseguido, e Deus fala assim, olha, vai padecer mais um pouco. E ele ainda fala algo que nos chama a atenção. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na... Então o diabo pode. Eu já estava dando uma dica, já estava dizendo, vai acontecer isso. Pode não mexer com a tua alma, mas com o teu corpo pode. Ele vai lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados. E aí para um pouco. Provados para quê, irmão? Deus precisava conhecer eles? Deus já não me conhece? Ele já não é onisciente, não conhece todas as coisas, onipresente, está presente em todos os momentos, até quando eu durmo, no meu cérebro, ele está só olhando assim. A prova era para eles mesmos. Muitas das vezes, o que vem sobre a minha vida é para que eu saiba quem eu sou de verdade. Porque muitas das vezes nós proferimos alguma coisa que ainda não alcançamos. E Deus sabe que eu ainda não alcancei, mas eu profiro isso, eu falo isso. E nós somos julgados pelas nossas palavras. Cuidado com o que você fala. Eu estou tomando cuidado com o que eu falo, porque eu sou julgado pelas minhas palavras. Então Deus olha para mim e fala, tu está dando uma guerreirão, mas tu ainda não passou de um cordeirinho. Vai vir uma prova para tu saber
quem verdadeiramente tu é. A prova que era para a igreja saber e conhecer quem ela era. E hoje não é diferente. Não é para Deus saber quem eu sou. É para eu mesmo me avaliar e falar: caramba, como eu estou longe. Meu Deus, como eu preciso melhorar. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, proferindo uma coisa que ainda não alcançamos, dizendo uma coisa que ainda não somos, e Deus está só olhando. É óbvio que tinha muitas pessoas lá que já estavam no nível, mas tinha muitos que ainda não tinham chegado. Lançará algum de vós à prisão para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10, é o prazo, 10 dias. Não adoravam, não se curvavam, mas sofreram perdas, e Deus não falou que ia repreender, parar, abençoar. Ainda disse mais, hein? Verso 10, a fase final do versículo. O que está escrito? Ser fiel até? Então ia morrer. Deus está dizendo: vai morrer, vai morrer. Imagina. Já recebeu essa palavra, mais ou menos? De Deus? Já? Quem já? Levanta a mão. Ninguém recebeu essa palavra de tu vai morrer? Eu já. E eu sabia que Deus estava falando comigo. Tu vai morrer. Talvez não porque eu não adorasse Roma, César, mas por qualquer que seja o motivo, Deus falou para eles: vai morrer, mas ser fiel até. E eu me lembro quando Deus falou comigo, usando a boca do pastor, ele mesmo depois deu uma porta de escape. E eu sabia que ele ia morrer mesmo. Certeza, sabe quando é Deus está falando? Acabou tudo. Aí eu baixei a cabeça e falei: meu Deus, não vou nem falar nada, acabou tudo. Aleluia. Sim. E eu baixei a cabeça pensando comigo. Aí daqui a pouco o pastor parou de orar, de falar. Aí ele falou, pastor. Ronaldo, porque o que Deus tinha falado já tinha acabado. Quando ele bateu, Ronaldo, põe a tua boca no copo. Talvez fibre. Deus muda? Graças a Deus que Deus muda qualquer sentença. Ele é o que mata, mas Ele é o que levanta da sepultura. Ele é o que abre a ferida, mas Ele também é o que cicatriza, cura a ferida. Então, irmão, a última palavra sempre vai ser P. Enquanto a vida há esperança. O que foi que o Ronaldo foi fazer? Que qualquer crente faz, corre para orar. O cara ficou até chata. Irmão, brinca não. Deus fala que tu vai morrer, não morre mesmo. E não dura muito não, 2, 3 dias no máximo. Aleluia. Aí eu fui para aleluia. Eu me lembro que eu fui para uma igreja que nunca tinha ido, não sei qual o nome, e entrei lá e falei: Deus, eu estava orando há 2, 3 dias, me escondi lá atrás, botei o meu rosto no pau, não adianta, irmão. Não adianta. A moça levanta lá, uma senhora, e vem lá onde eu estava escondido. Aleluia.
começou a falar e eu estava orando, aí depois eu parei e falei, meu Deus, eu sei comigo isso aqui. Aí eu estava falando em mistério. Aí quando eu levantei, ela disse, Deus, manda-te dinheiro. Eu falei, pronto, vou cair por agora. Sim, né? Eu pensei, vou cair por agora. Eis que eu estou fechando a cova. E eu senti o cheiro. Sabe aquele cheiro de flores? Quando ela fez assim, eu senti o cheiro subindo. Eu falei, Meu Deus! é um mistério. E você, pelo menos, querer ser fiel até a morte. Não há nada perdido na presença de Deus. Não há nada definitivo que alguém tenha falado. O povo lá de fora sim, mas aqui, na igreja, nada definitivo se Deus não disser que sim. Creia nisso. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual é a sua dimensão de problema. Eu sei de uma coisa: nada é definitivo. Deus pode mudar qualquer situação. Qualquer. Eu creio nisso. Senão eu vou fechar a Bíblia e vamos embora. O povo estava nessa situação. Sem nada. E eu acho interessante, irmão, são coisas minhas, da minha cabeça. Quando ele fala que ele é o primeiro e o último, o que ele está dizendo? O que Deus está dizendo? Não entendi. Sim. Estava lá no começo de Gênesis e vai estar em Apocalipse. Soberania total. Mas pensa comigo. E quando ele diz que eu sou o início e o fim? Eternidade. E quando ele diz que eu sou o que é, o que era e o que há de vir? Ele está mostrando uma coisa para mim. Abre a tua mente. Eu sou o primeiro e eu sou uma reta. Eu não tenho pontos. Eu sou o primeiro e anda nessa linha. Anda nessa linha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que quando é o primeiro e o último, ele é uma reta. E quando ele diz que eu sou o princípio e o fim? Do mesmo jeito que ele é o princípio, ele é o fim. Como é que pode isso? Como é que pode, irmão? Pensa. É um ponto só. Não adianta, irmão. Você vai rodar e vai acabar nele. Não tem para onde correr. Eu me lembro de uma palavra de um pastor que falou: quem conhece a Deus não tem mais jeito, ou é céu, porque inferno não pode estar no teu vocabulário. Para onde você for, acaba nele. Para onde você ir, é sempre ele. Ele está me dizendo isso, irmão. Eu vou rodar, mas vai acabar nele. Não tem como arredar o pé para trás, é daqui para frente, para Nova Jerusalém. Ele está me dizendo isso. Eu sou o que é, o que é, o que era e o que há de vir. Presente, passado, futuro, corpo, alma, espírito. Sabe, irmão? Tudo se conecta na palavra de Deus. E é interessante, eu vou concluir
concluir aqui, porque se você não entender, você não entende o livro do Apocalipse. Você não entende. Porque tudo acontece nessas três dimensões: era e será, ou há de vir futuro. Tudo acontece assim. Você pode ver que ele já disse isso para João lá no começo: eu sou o que é e o que há de vir, o que será. Então tudo que você lê no livro de Apocalipse, você tem que ter essa noção da tridimensionalidade do texto. Por quê? Porque quando vai lá para o futuro, o que o futuro vira? O que o futuro vira? É por isso que ele traz a existência. Pelo amor de Deus. Então ele vai lá atrás, está pensando, ele vai lá na frente, pega, e quando ele chega, ele te entrega na mão, porque ele pode. É assim que funciona para Deus. Para mim é impossível, mas ele vai lá na frente e traz na tua mão o que era para tu conquistar daqui a 10, 15, 5, aleluia! Ele traz na hora. É assim que Deus funciona. Eu estava fazendo uns vídeos lá nas minhas pedaladas. É difícil entender, né, irmão? Porque se ele anda, quando ele vai para o meu futuro, para o meu passado, vira tudo presente para ele. Tudo que eu fiz, todos os meus erros e os meus pecados, vira tudo, ele é presente. Mas aí a Bíblia diz que jamais me lembrarei dos teus pecados. Ele faz questão de dizer isso, porque quando ele vai lá, o que acontece? Tem algo chamado sangue de Jesus que removeu os pecados. E quando ele olha, ele não vê o pecado, ele vê o sangue. Tirar o ferro. A Bíblia é tremenda. Eu amo a palavra de Deus. Por isso que ninguém mais pode te acusar. Porque o sangue te lavou, te limpou, te purificou. Nem Deus te acusa mais. Agora sai de Jesus para ver. Sai debaixo desse sangue. Sai. Para ver se não volta tudo de novo. Aquela língua, né, que a gente fala, aquela língua, aquela capivara, volta tudo de novo. Porque o que me livra, o que me guarda é o sangue. Amém? Amém. Deu para pegar alguma coisa? Deu para. É assim que Deus funciona. Eu não me importo, porque eu sei que Ele funciona assim. Ele é assim. E Ele deixou escrito para que eu entenda e melhore o meu relacionamento com Ele. Ele sempre vai trabalhar assim. Deus tem um método de trabalho. Assim como Jesus e o Espírito Santo. Um não invade a área do outro, porque os três são um, mas cada um tem um método. Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Leandro, bora aqui para nós tirarmos a oferta. Alguém adora a Deus, depois